de Gênesis, por gentileza. Capítulo 15. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 15. Vamos ler o versículo 13. Aleluia. Que diz assim: Então disse Abraão: Sabe de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Foi uma promessa a qual Deus fez para o patriarca Abraão. Agora vamos para o livro de Êxodo. Capítulo 2. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 2, versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. 3 meses escondeu a bênção. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio, e sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as 2 donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e ouviu a sua criada que a tomou, e enviou a sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus, este é. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi, pois a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e a crie. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E a mulher tomou o menino e o criou. E ganhou salário. Senta dando glória a Deus, aleluia. Quero falar hoje sobre promessa. E eu sei que se eu perguntar aqui, quem de nós aqui tem promessa, todos nós vamos levantar as mãos, porque todos nós, do mais jovem ao mais velho, temos a promessa. E a maior promessa a qual a igreja tem, e essa é infalível, essa é verdadeira, e essa vai se cumprir, individualmente ou coletivamente, é o arrebatamento da igreja. É a vida eterna. Mas, porém, existem promessas que Deus faz para os seus filhos na terra. E ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Uma hora ele falando, ele vai cumprir porque ele é Deus. E eu sei que, como eu sempre falo,
Deus não manda recado, Ele manda mensagem. E eu sei que essa mensagem tem uma direção certa nessa noite. Até porque nós não pregamos o que queremos. Nós não falamos o que achamos. Pregamos o que o Senhor quer falar com a noiva. E o que Ele quer ensinar a sua noiva. Porque a noiva é dele, ele é o noivo. Viemos aqui um texto a qual o patriarca Abraão foi chamado no meio da sua parentela, e todos nós conhecemos o chamado de Abraão, o homem titulado pai da fé, porque eu creio que na Bíblia ninguém teve tanta fé como Abraão. E ele foi titulado pai da fé, homem justo, homem temente a Deus, que acreditou no seu chamado, acreditou em uma promessa, e uma promessa invisível, porque quando o Senhor fala para Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, era uma promessa que ele não via, não tinha GPS, oh glória, não tinha uma promessa, uma rota que o próprio Deus iria conduzi-lo a chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Abraão está andando, indo até a promessa, só que Abraão agora se vê numa certa idade e ele olha para a sua esposa, olha para ele, para a sua situação física, e ele vê que ele não tem descendente, é um homem próspero, tem dinheiro, tem a promessa que Deus faria dele uma grande nação, porém, ele não tinha descendente com quem deixar a sua riqueza, a sua herança. E um momento ele vai dizer para Deus que provavelmente ele iria deixar os seus bens, quem iria usufruir da herança dele seria o seu fiel servo Eliezer. Só que Deus visita Abraão e diz, não, Abraão, você está enganado. Agora eu vou dizer com minha própria linguagem, o meu português chula, é mais ou menos assim, Abraão, você está equivocado, meu filho. Quando eu faço uma promessa, eu cumpro. Se eu te disse que de ti sairá uma grande nação, ô Abraão, crê somente, Abraão, porque vai nascer de ti uma grande nação. E certamente, Abraão, não será o teu servo que irá usufruir da tua herança. Abraão creu, chega na terra, Abraão faz um pacto, que foi aonde nós lemos, eu quero correr aqui por causa do tempo, ali faz um pacto com Deus, e Deus adormece Abraão, vem uma nuvem escura, e ali o fogo, ali Deus recebe aquele sacrifício que Abraão fez, passa no meio do sacrifício, dizendo assim, olha, você não é fiel, o homem não é fiel, o homem é falho, mas eu sou fiel. Você pode ser, Abraão, fraco, mas eu sou forte. Eu garanto por mim e por você esta aliança, Abraão. Abraão está adormecido. E ali Deus estava mostrando para Abraão que ele era fiel. Que nós, e mostrando para nós nesse texto, que nós somos muitas das vezes infiéis a Deus. Mas ele, todavia, mesmo nas nossas fragilidades humanas, mesmo na nossa pouca fé, mesmo muitas das vezes nós duvidando daquilo que Deus já nos prometeu, Deus sempre será fiel na tua palavra.
Ele visita o profeta e diz: Jeremias, o que tu vês, Jeremias? E Jeremias diz: olha, eu vejo, Senhor, uma vara de amendoeira. E ele diz: viste bem, é isso mesmo. É uma vara de amendoeira. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu velo pela minha palavra para podê-la cumprir. Então fique tranquilo, que não é porque você merece, que não é porque você é bom, porque não é porque você é mais espiritual do que o outro, ou porque Deus te ama mais do que o outro, nada disso, que Deus vai ser fiel na tua vida. Ele vai ser fiel porque Ele vela pela palavra dEle para fazer cumprir. Aí a aliança é feita, e aí o Senhor fala para Abraão: Abraão, sabe essa terra que tu está pisando? Pois é, Abraão, essa terra será da sua descendência. Certamente que a tua descendência será escravizada por aproximadamente 400 anos. Mas ela vai retornar, porque essa terra é tua e da tua descendência. E os moradores dela, os amorreus, os saduceus, aquele povo que mora nessa terra, ainda não chegou o juiz de Deus, ainda não encheu a taça do juiz de Deus. Então, eu primeiro preciso formar uma nação de você, Abraão. É mais ou menos isso que Deus estava determinando para a vida de Abraão, estabelecendo a promessa para Abraão. É mais ou menos assim, Abraão, é necessário que para ser uma grande nação, tem que haver um grande povo. E você ainda não tem. A tua descendência, ela vai ter que ser escravizada para depois voltar. Só que não se preocupa, porque o tempo da escravidão vai ter o tempo de começar e o tempo de terminar. E aqueles que escravizar da tua descendência, Abraão, não se preocupe. Eles vão arcar com as consequências. Mas, porém, vocês não vão sair como escravo. Vocês vão sair com bênção, com ouro, com prata. Vocês vão sair abençoados. Passa-se o tempo. Sabemos que Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó e Ismael. Só que acontece que no meio disso tudo, Jacó engana seu pai, engana seu irmão, com a ajuda de Rebeca, e ele volta para a terra de Abraão, do seu parente, fugido, onde Jacó vai aprender a lei da semeadura. Isso é muito lindo, irmão, porque toda ação tem uma reação. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Ele enganou o irmão, ele enganou o pai, porém agora ele vai ter que passar, pastora Carla, pela mesma situação. Não fique você achando que, por nós termos a promessa, por nós sermos cristãos, ter aceitado a Jesus como único e suficiente Salvador, que para nós não existe a lei da semeadura. Existe sim. E para nós é muito maior, mais cobrado. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade e a palavra. Então tudo que o homem planta, ele vai colher. Mas não se preocupe, porque até nos nossos erros, Deus usa e trabalha ao nosso favor. Afinal de contas, havia uma promessa, oh glória. E o nosso Deus, oh glória, Ele é fiel para cumprir promessa. Passa o tempo que passar, anos que possa ser 100, 200, 300, 400
anos. Mas Deus é fiel. Aquilo que Ele estabeleceu na minha e na tua vida, não se preocupe, Ele vai cumprir. Sabemos da história. Agora Jacó tem 12 filhos, um amado. Os outros observam que José era mais amado que eles, mais bem cuidado. E acontece aí uma desavença no meio da família. Que família não tem desavença, né, pastora Carla? Eu ainda não conheço uma. Viu? Até a de Jesus tinha, tá? Quando você vai ver a biografia dos irmãos de Jesus, até na família de Jesus tinha desavença. Tem. Então não se preocupe. Ai, irmã, minha família é a pior de todas. Não, ainda não. Tua família é aquilo que Deus estabeleceu que vai fazer. Não olha para ela hoje o que ela é hoje. Olha para ela amanhã, quando Deus estabelecer a promessa. Aí José é vendido, vou correr aqui, é vendido. Vai para o Egito para uma grande obra, só que José não sabia que ele estava sendo levado pelo próprio Deus para dar livramento e cumprimento para o povo dele. Olha que coisa linda. Livramento, glória de fome e cumprimento da promessa. Está entendendo que muitas das vezes nós vamos ser lançados em algumas covas e nós não vamos entender por que lançaram-nos em algumas covas da vida e até achamos que foi o inimigo e às vezes simplesmente é o braço de Deus, glória, nos conduzindo, aleluia, glória a Deus, ao local que Ele quer que nós vamos. Então não se preocupa, não, eu estou na cova, não se preocupa. Toda cova tem seu escape. Você não morre na cova. Talvez quando jogaram José imaginou, vou morrer. Porque se meus irmãos forem capazes de me jogar aqui, vão me matar. Mas mal sabia José que o que Deus tinha na vida dele era coisa grande. E eu volto a dizer, se José soubesse aqueles sonhos dele que Deus deu, para ele chegar, a família ter que se dobrar diante dele, o seu molho ficar de pé, e as 12 tribos dobrar diante dele, o que ele ia passar no caminho, na trajetória, eu tenho certeza que ele ia falar, não, Deus, manda outro. Deixa eu aqui na casa de Jacó, do meu pai. Aqui eu sou bem tratado, aqui eu sou amado. Manda outro no meu lugar. Mas eu tenho uma surpresa para você e você já deve saber. Quando Deus escolhe, está escolhido. Não adianta querer fugir daquilo que Deus tem. Nós temos que suportar o processo para chegar a viver o propósito. E o processo de José foi doído. Aí ele passa por todos os processos que a igreja conhece. Aí vem fome, Deus cria uma fome, irmão, Deus é estrategista. Eu falo lá na minha casa, meu marido, ele não gosta muito que eu falo, não. Mas eu falo na minha casa assim para ele, eu falo, filho, até as coisas ruins e o mal coopera para o nosso bem. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem e amam ao Senhor. Então entenda que o mal hoje vai cooperar para o nosso bem amanhã. Entenda isso, que a nossa vida, nós não estamos aqui por acaso. Você não é um erro por acaso, um acaso da vida. Você está aqui com um objetivo, porque o Senhor tem algo a fazer em você, por você e através de você. Entenda isso, é em você, por você e através de você. Então entenda que tudo vai cooperar até o mal. Vai cooperar para o nosso bem lá na frente. Mas, irmão, eu não consigo ver assim. Então comece a tentar ver assim, porque é assim a nossa
Deus cria situações, oh glória, para nós trilharmos que nós não desejamos passar muitas das vezes. E no meio do caminho a gente chega a desacreditar que Deus tem alguma obra na nossa vida. Porque as circunstâncias, os intempéries da vida, oh glória, vai nos sucumbindo. E nós chega a pensar que Deus se enganou. Que Deus escolheu errado. Ou foi Deus ou foi o profeta que colocou o dedão e profetizou errado e enganou. Mas Deus não engana quando Ele escolhe. Talvez eu possa olhar para você hoje e dizer assim: Deus não tem promessa na tua vida, não é na minha ótica humana. Por quê? Porque o que eu vejo da tua vida, tudo está demonstrando que Deus não tem promessa, que Deus não vai cumprir. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele é fiel. E quando Ele escolhe, não tem como dizer não para o chamado de Deus. Quando Ele determina, acabou. Acabou, está determinado. Acabou. Agora vem uma fome. Jacó já velho, cansado. Seus irmãos vai para o Egito. A caminho de quê? De cumprir o sonho que Deus deu José. Aleluia. Eles vão para o Egito comprar comida. Oh, glória. Era o improvável. Até porque os irmãos achavam que José poderia estar em qualquer lugar, sendo escravo, que foi isso que eles fizeram. Venderam para ser vendido como escravo. Mas não se preocupa, porque Deus tem prazer, oh glória, e prazer, oh glória, em usar os improváveis. Aquele que Deus olha e fala: eu acredito nele. Os homens olham e dizem: eu não dou nada por ele. É esse que Deus usa. Oh glória! Agora os irmãos chegam, vê, descobre que é José. José se revela, todos aqui conhecem. José manda buscar o seu pai. Só que entra um clã, não entra uma nação. 70 pessoas não é uma nação. E Deus prometeu para Abraão que a sua descendência seria uma grande nação. Eles entram na terra da escravidão como clã, mas vai sair como uma grande nação. Ou seja, muitas das vezes nós estamos no processo como nada, mas quando nós saímos do processo, irmão, vamos sair revigorados, fortalecidos. Por quê? Porque Deus nos levanta para um propósito. Aleluia. E o que acontece? José disse para Faraó: olha, Faraó, não deixa o meu povo aqui não, no centro do Egito, manda lá para Gósen, porque eles são criadores de ovelha, eles são cuidadores de terra, manda eles para lá, porque José tinha medo deles se contaminar com as religiões egípcias. Meu Deus. Porque José foi, mas José não se contaminou. Aleluia. José morou no Egito, tinha tudo para se contaminar, para pecar. Afinal de contas, foi vendido pelos seus próprios irmãos, traído pelos seus parentes, longe do seu pai. E por que não pensar longe do Deus do pai? Mas ele foi fiel. No Egito ele foi fiel. A diferença de José para os seus irmãos é que, oh glória, mesmo ele sendo escravo, ele foi fiel ao Deus do pai dele. Então está entendendo, irmão? Que a diferença é como nós passamos o processo. Se nós vamos glorificar a Deus ou vamos negar o nome do Senhor no meio do processo. Porque é muito bom aqui pegar o microfone e pregar aqui quando tudo está bem. E dizer para vocês que Deus vai fazer, porque na minha vida tudo
está bem. Mas a pastora Carla sabe da minha situação. Eu estou com o microfone na mão, estou aqui, mas Deus sabe que aqui não está nada bem. Estamos num processo, e um processo demorado. Mas aí é quando nós temos que tomar um posicionamento de cristão e demonstrar para o mundo, claro, que nós não somos regidos pelas dificuldades, que nós não servimos a um Deus simplesmente por interesse, pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode dar. Não, nós servimos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele já fez na nossa vida. E o problema da igreja do século 21 é isso, que nós estamos servindo mais a Deus pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele é. E aí quando vem qualquer vento, eu não quero mais pregar, porque Jesus não me deu o que eu estava orando. Eu não quero mais louvar, eu não quero mais cargo na igreja, porque a minha vida está de cabeça para baixo, como se isso determinasse Deus na vida dela. Ei, o que determina Deus na tua vida é a sua fidelidade para com Ele. Não é quando tudo está bom. Porque o ímpio também passa por momentos bons. Então vamos adorar a Deus em qualquer circunstância. Não pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele pode dar, mas o que Ele é. Porque o que Ele fez lá na cruz do Calvário, só Ele poderia fazer. Só que passa o tempo, o povo está muito bem lá no Egito, na cidade de Gozan, crescendo, só que Jacó fica 17 anos no Egito e falece. Depois de Jacó, José falece. E a Bíblia vai dizer que José falecendo, trocaram-se os faraós, de 3 a 4 faraós, daquele que conheceu José, daquele que honrou José, daquele que conviveu com José. Passa-se de 3 a 4 faraó. E esses não conheceu José, irmã Carmen. E esses não sabia o benefício que José tinha feito pelo Egito, e não só pelo Egito, mas por toda aquela região, por todos aqueles povos. Eles começaram a observar que o povo estranho de Israel, aquela nação estranha que morava em Gozan, cresceu muito. Começou a crescer muito. E é interessante que a Bíblia só vai dizer desse crescimento depois da morte de José. Enquanto José estava vivo, a Bíblia não diz. Mas depois que Jacó morre, José morre, a Bíblia vai mencionar que entra o faraó que não conhecia a história passada. Então aí ele começa a observar que esse povo israelita começou a crescer demais. E por começar a crescer demais, ele agora pega um plano diabólico. Primeiro diz, olha, vamos tratar este povo com pão e água. Vamos dar trabalho duro para eles. Aleluia. Vai ser pão e água para se alimentar. E trabalho duro. Duro, dobra o trabalho, coloca eles, tira da terra, que eles eram agricultor, criador de ovelha, tira eles desse serviço e coloca no braçal. Trabalho duro, fazer brocos, para construir pirâmides, cidades inteiras. Por quê? Porque os homens vão trabalhar muito, vão enfraquecer. Além de trabalhar muito, vão comer pão e água, vão ficar fracos. E eles não vão crescer. Não vão ter força para crescer. Só que a Bíblia vai dizer, igreja, que quanto mais ele dava serviço, quanto mais ele minguava o pão e a água, o povo crescia. As hebreias davam luz. Você já entendeu que quanto mais persegue a igreja, mais
a igreja é fiel? A pastora falando lá, e a Nigéria? Eu estava vendo uns vídeos, misericórdia, mas aquele povo sendo enterrado vivo, eles não negam a Jesus. Outros tacados fogo, outros decapitados, nega esse Jesus, que você tem liberdade, você sai daqui, e eles não negam a Jesus. Agora, onde não há perseguição por enquanto, qualquer coisa, eu deixo Jesus. Se Jesus não abrir uma porta de emprego, eu deixo Jesus, porque Jesus não me ama mais. Não é assim, Macambo? Se Jesus não curar, monte querido, eu deixo Jesus, porque Jesus não foi fiel comigo. Mas eu entendo que a igreja, o povo de Deus, quanto mais ele é perseguido, mais ele cresce. Ele observa e diz, mas não tem jeito. Eu tirei o pão, deixei com pão e água. Dei trabalho braçal pesado e o povo cresce. Glória a Deus. Então, peraí. Já que o problema é gerar, é pôr filho no mundo, chama as chefes das parteiras hebreias, Cifra e Poá. Olha, quando vocês forem fazer os partos das mulheres hebreias, se for homem, matem. Mas se for mulher, deixa viver. Porque mulher, se deixando viver, se casa com o egípcio e dá uma mistura. A identidade delas vai ficar misturada. Porque é isso que o inimigo quer. Tirar a nossa identidade de cristão, trazendo a mistura. É isso que sempre o diabo quis, irmão. O que era antigamente errado, hoje não é mais. O que era para nós sair fora, hoje já pode entrar. É uma coisa, meu irmão. Satanás sempre vai usar de sua artimanha, tentando tirar a nossa identidade. Porque a mulher, ela é frágil. Ela casando com o egípcio, tá tudo bem. Mas o homem vocês matem. Só que a Bíblia vai dizer que aquelas parteiras temeram a Deus. E não obedeceu a Faraó. Passou-se o tempo e ele observa, chama elas e diz, espera aí, que negócio é esse? Mandei vocês matarem e vocês não estão cumprindo com a ordem. Aí elas diz, Faraó, as mulheres hebreias é diferente das egípcias. Essas mulheres são fortes, são mulheres determinadas. Quando elas nos chamam, quando nós chegamos lá, ela já deu a luz. As egípcias é diferente, é fraca. Mas as hebreias são fortes. Elas dão a luz praticamente sozinhas. Então não tem como nós cumprir com o seu decreto. E aí agora ele fica furioso. Macabro, mais um plano macabro da parte dele. Peraí, já que não deu certo. Serviço pesado. Pão diminuído. Parteira para matar. Então, peraí. Vou fazer algo. Toda criança, homem que nascer, pegue e joga no rio Nilo. Ou seja, se não morrer afogado, vai morrer comido pelos crocodilos. Era o plano de Faraó para deter uma promessa de aproximadamente 400 anos. Mas quem é o diabo e seus adeptos, irmãos, para tentar impedir com o plano, com a promessa de Deus na vida da sua noiva? Quem é que pode invalidar se o Senhor
ser nós mesmos. Nós podemos, mas o diabo e seus adeptos não. Só que nesse interim entra em cena Joquebede, que o nome significa Deus é forte. Uma mulher que ousou engravidar numa época que as mães, quando engravidavam, todas tinham medo, numa perseguição. E sabe o que me faz lembrar dessa perseguição? Com as crianças, com os meninos? De Herodes. Quando Jesus nasceu, lembra? Chegou para os magos e disse: olha, quando vocês encontrar o menino prometido, passa aqui, diga onde ele está, porque eu quero ir presentear. Mentira. A ordem era para matar. Satanás sempre quer matar os planos que Deus determinou. Mas saiba de uma coisa, ei, toma posse, ninguém vai invalidar aquilo que Deus falou a teu respeito. Ela engravida. O povo está gemendo, chorando. Lembra da promessa dos antepassados e começa a clamar. Começa a clamar, era mais ou menos assim: Deus, lembra da promessa que tu fizeste ao patriarca Abraão? Lembra da promessa da grande nação? Pois é, agora estamos em perigo. Socorre-nos, ó Deus. Eu creio que a oração era essa. Cadê o Senhor? Não está vendo o que estão fazendo com o teu povo? Porque quando o povo toma um posicionamento de orar, de clamar, irmão, quando o povo não se cala, Deus se levanta do trono. Todas as vezes que o povo se levanta para clamar, unanimemente, Deus se levanta do trono para dar vitória. O que nós não podemos é ficar de boca calada. O que nós não podemos é deixar de clamar e deixar de orar. O povo que não ora, irmão, ele está escasso a sua vida espiritual. Nós precisamos voltar aos primórdios da oração. Nós precisamos voltar a clamar ao Senhor que use de misericórdia para com a tua noiva nessas últimas horas, porque Ele está às portas e nós precisamos estar fortalecida nele para quando Ele raiar nas nuvens. Esta mulher é engravida. Agora você imagina, não tinha ultrassom naquela época para saber o sexo da criança. Era 9 meses de sofrimento. Talvez tentando esconder a gravidez dos soldados egípcios, com certeza. Imagina só o choro daquelas mães que tinham seus filhos arrancados das suas mãos e lançados no rio Nilo. Um decreto de morte. Ou morria afogado ou era só uma bocada de um crocodilo. Porque para eles o rio Nilo era um deus. Então vamos sacrificar os hebreus no rio, no deus Nilo. Imagina o choro daquelas mães. E Joquebede grávida, gerando. Numa época em que ninguém desejava mais gerar, pastora Carla. Imagina. Tenho certeza que mulher nenhuma queria gerar naquela época. Gerar para quê? Para ver a sua promessa, o seu fruto sendo morto? Gerar para quê? Para que o inimigo venha e toma a tua bênção da tua mão? Gerar para quê? Mas essa mulher, não sei como, ela conseguiu gerar. A criança nasceu, eles não descobriram a criança, e mais ainda, a Bíblia vai dizer que quando eles olham aquela criança, a criança era formosa. Uma criança diferenciada. Era um menino, era a resposta da oração daquele povo. Imagina que aquele povo nunca ia acreditar, missionária, que o seu legislador, libertador, viria delas mesmo ali. Porque a ameaça era constante. É mais ou menos assim. A gente sempre pensa que a vitória, que o milagre vai vir
de um lado. E de repente, o milagre que Deus quer fazer na minha vida está do meu lado, de dentro da minha família, e eu nem acredito que vem de dentro da minha família. Está entendendo que as coisas de Deus pra gente é meio complicado de entender? Porque num decreto de morte, tenho certeza que aquelas pessoas, não, o libertador não vai vir daqui não. Não, aqui nós estamos em eminente perigo. Quando não é uma coisa, um decreto é outro, não vai vir daqui não. Aí uma mulher ousou esconder 3 meses uma criança, que era o quê? A promessa de Deus para aquele povo. E aí é onde eu quero chegar aqui. Hoje à tarde, quando eu estava lendo essa palavra, Deus colocava no meu coração, para dizer para alguém aqui: não se preocupe com o seu Moisés. Aleluia. Mas, irmão, eu não sei mais o que fazer com o meu Moisés. Está em iminente perigo. Perigo, decreto de morte, de perda. Eu não sei mais o que fazer com o meu Moisés. E aí o Senhor falava no meu coração para dizer: entrega seu Moisés. Até aqui você guardou. Joquebede guardou 3 meses, cuidou 3 meses, fez de tudo para aquela criança não chorar 3 meses. Orou pelaquela criança, consagrou aquela criança a Deus. Mas imagina o medo eminente de Joquebede, quando aquela criança acordava que ia dar um choro, ela já pegava, cuidava, até ele calar a boca para que os vizinhos não vissem o choro, para que o soldado não pegasse aquela criança. Aleluia. Mas chega um momento que não dá para segurar. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Chega momento. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que não dá para esconder. Tem momento que não dá mais para deixar do nosso lado. E é necessário a gente deixar ir. Porque se é Moisés, tem promessa. Se é Moisés, tem decreto. Não de morte, mas de vida. Mas aí você vem dizendo: mas se eu deixar ir, vai morrer na mão de Faraó. E Deus me trouxe aqui para te dizer: não vai morrer, não. Você pensa que Joquebede fez aquela arca, aquele berço, tipo uma arca dela mesmo? Teve estratégia missionária dela mesmo de passar ali piche, de fazer por dentro e por fora, para que aquele bercinho não afundasse? Era uma mulher esperta, inteligente, mas acima de tudo, era uma mulher temente a Deus. E sabia que até os pensamentos que vinha da mente dela, o que fazer com aquele menino, vinha da parte de Deus. Está pensando que foi fácil para ela fazer um berço para entregar Moisés ao Nilo, onde tinha um decreto de morte, para deixar o menino ir? Não é fácil, irmãos. Quando nós estamos num decreto de frustrações, de morte, de decreto de derrota, a gente pegar o nosso Moisés e colocar numa arca e colocar onde está ali determinado para que ele morra. Porque no nosso natural nós queremos proteger, colocar num lugar seguro. Só que o Nilo era o último lugar a ser seguro. Não era seguro, nem para o homem, nem para a criança. Se não morresse afogado, era crocodilo. Se não pelo crocodilo, era pelos soldados. Entenda. Deus está trazendo aqui para algumas mães aqui. Não se preocupe. Eu cuido do seu Moisés. Eu te dou estratégia.
Tem momento que nós não conseguimos mais segurar, deter nos nossos cuidados, nos nossos conselhos, na nossa proteção. Vai ter momento que vai embora mesmo, mas tem uma coisa, foi consagrada ao Senhor. Oh, glória, não vai se perder, porque o Senhor tem plano, não vai morrer na mão de Faraó, porque o Senhor tem vida. Mas, irmão, o Nilo é decreto de morte, mas mesmo no Nilo, Deus decreta vida para aquele que Ele quer dar vida. Ela faz o berço, faz a arca, coloca o menino e coloca no rio. Flávio José vai dizer que de onde Joquebede estava, de onde eles estavam, para onde a filha de Faraó costumava ficar, até seu estado de banho, suas piscinas naturais do Nilo, não teria como aquele berço ter chegado, porque ia de contra a correnteza. Você está entendendo? Era Joquebede aqui, a princesa ali. No que colocasse o berço aqui, ele ia para outra direção. Não teria por si próprio, ele ia onde a princesa estava. Mas eu creio acima. Eu creio. E se você não quiser crer, é um problema seu e um direito seu. Que o dedo de Deus guiou aquele berço. Porque tudo aquilo que vem de contra a tempestade, irmão, não impede Deus agir. Não impede de Deus chegar. Lembra do barco? Quando os discípulos estavam, Jesus falou, passa lá para o outro lado, eu vou orar, vou despedir o povo, vou orar. E os discípulos estavam numa grande tempestade. Eles não tinham mais como sair daquela tempestade, porque lutaram. Tinha pescador, homens habilitados ali. Já estavam acostumados a ver tempestade, mas aquela era diferente. Só que quando eles não tinham mais força, quando eles desistiram, estavam desesperados, aí vem Jesus. Aleluia! O mais interessante não é a princesa de Jesus. É que eles esperavam Jesus num barco. A nado já não dava, mas quem sabe Jesus tinha um fôlego bom, podia vir a nado, né, missionário? Podia vir nadando, quem sabe? O barco estava no meio do lago, quem sabe até nadando, era impossível, mas podia. Jesus era Jesus, mas vinha por cima das águas, vencendo a gravidade. Eles nunca esperavam por isso. E Deus nos reuniu aqui para dizer, eu chego por caminhos que você nunca imagina que eu chegue. Quando eles veem, eles dizem, não, é um fantasma. Por quê? Porque o homem não anda sobre a gravidade. O homem não tem poder ainda não, por enquanto ainda não. Oh, glória! Mas o meu Deus que fez a gravidade, que fez o mar, que fez a tempestade, Ele vem por onde Ele quer. Então não se preocupe, porque Ele chega de um lado e de uma a gente diz que Ele chega nos da glória. E para dizer que Ele é Deus e que não há outro além dEle. Coloca um barquinho. Assim, e assim Faraó dá um orão, eu quero banho, tomar banho, e vai. E de longe, para ver o resultado que seria do coitado do Moisés. Não tinha nome ainda. Estou chamando com essa história. O resultado que o pecinho não afundasse, tinha os crocodilos. E se fosse pelo soldado, ia partir também pela espada. Porque a ordem era essa. O decreto era morte. E eu quero terminar. A família que vem de morte. E
para dizer para você que não é morte. Não é morte. Não vai dar. Mas o decreto foi assinado, não se preocupe. Mesmo no aqui o versículo as servas da princesa vai ver a visão da princesa, ela olha para o menino e detecta, ei, essa criança é um dos hebreus. Essa criança não é egípcia. Mas a Bíblia vai dizer que ela olhou o menino e era famoso. E quando você vai estudar, diz que essa princesa era estéril. Não podia gerar. Aleluia. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Mesmo a gente achando que foi por acaso, foi por coincidência, não existe. Existe cristiocidência, mas coincidência não. Tudo que Deus faz tem propósito. E quando Deus quer chamar a atenção de um ser humano, de um homem ou de uma mulher, Ele faz coisas que a gente olha e fala, não, é brincadeira. Não é Deus, e é Deus fazendo. Quando Deus quer salvar uma alma, Ele vai além da nossa expectativa, da nossa imaginação humana para salvar uma alma. Para dizer que quer libertar, que quer salvar e levar para os céus. Ela olha, a menina muito esperta diz, olha, a criança estava chorando, o menino estava chorando. Olha, a senhora quer que eu vou lá nas hebreias, chamar, já que ele é hebreu, né? Chamar uma hebreia para que dá de mamar, que ajude a senhora a cuidar do menino? Aleluia. O que vocês acham que Joquebede estava fazendo em casa? Orando, irmã. Senhor, eu entreguei a criança, o menino, lá no Nilo. Toma conta dele. Senhor, está lá, em lugar de perigo, de confronto. Mas o Senhor é o Deus do menino. Toma conta do menino, Senhor. Toma conta dele. Protege ele, dá livramento para o menino, Senhor. Irmão, qual é a mãe que vai entregar o filho para um cenário de perigo e vai rir? E vai trabalhar ou vai fazer qualquer outra coisa? Vai orar, vai clamar, vai pedir livramento. E tem livramento de Deus aqui nessa noite. A menina vai, instruída por Deus. Já pensou? Chama a própria mãe, fala, mãe, aconteceu algo. A filha de Faraó encontrou o menino, o meu irmão. E ela mandou te chamar, mandou eu chamar uma hebreia para cuidar do menino. Porque o menino está chorando. Sabe o que aconteceu? Eles foram. E o bom de tudo, amada, que ela foi, recebeu salário para cuidar daquilo que era dela. Você não entendeu? Recebeu um salário por mês para cuidar do filho que era dela. E o que Deus está falando aqui, olha, não se preocupa com Moisés. Moisés é plano meu, é projeto meu. Ô glória. Deixa Moisés ir. Manda ir, quer ir, deixa ir. Não tenha medo de deixar o menino ir. Tem momento que nós não vamos
vida. Mas de uma coisa Deus está te garantindo. Do jeito que Moisés foi, ele vai voltar. E não vai só voltar, aleluia, glória a Deus. Vai voltar abençoado. Então deixa ele ir. Mas irmã, é meu filho. Mas irmã, é o marido. Deixa ir. Mas irmã, tu não sabe. Deixa ir. Porque vai ter que voltar para os teus braços. Vai ter que voltar para o lugar que saiu. E vai voltar transformado, viu, querida? Diz o Senhor que vai voltar transformado. Não vai voltar chorando do jeito que encontraram. Nananina, não. Vai voltar transformado, curado, glória, salvo. Tem livramento. Faz assim, amada. Tem livramento para tua casa. Tem livramento. Tem livramento, minha irmã. Tem livramento. Tu não vem aqui em vão essa noite. Essa tarde Deus falava, filha, tu vai pregar para algumas pessoas ali. Aleluia, esta palavra, porque tem pessoas ali que precisam ouvir que eu sou livramento e que a minha promessa não cai por terra, que acha que as promessas não vão se cumprir mais devido à circunstância, devido à situação que tu está vivendo, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, tem livramento. Vai voltar. Naracoma neve, Anai. Vai voltar e não vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar transformado. Vai voltar salvo. Vai voltar liberto para a glória do Senhor. E quando você receber a glória, você vai ser abençoada. Tá entendendo? Vai vir bênçãos para a tua mão. Como recompensa de todas as lágrimas, de todas as noites mal dormidas. Deus sabe como está teu coração nessa noite. Deus sabe como você saiu da tua casa para estar aqui. E Deus está falando, deixa o menino na minha mão. Não vai morrer, tem livramento, tem livramento, tem livramento. Tem livramento, vai voltar, assim diz Deus. Aleluia! Volta, Naracomanai. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus aqui. E eu quero dizer para você uma coisa. A promessa pode parecer que está tardia, Naracomanai. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Porque o Senhor sabe como tratar com a tua noiva, com a sua noiva. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto Ele aqui. E por mais que pareça que a promessa não vai se cumprir, aguarde de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Aquele povo achou não vai se cumprir. Nós não vamos sair mais do Egito. O nosso destino é escravidão pro resto da vida. Eu acho que os nossos antepassados, não sei, erraram, não sei, ou omitiram alguma coisa, eu não sei, mas não vai se cumprir, não tem mais jeito para nós. O nosso fim é morrer aqui no Egito como escravo, mas havia uma promessa, que eles sairiam dali. Havia uma promessa, oh glória, que eles sairiam dali, uma grande nação, irmão, uma grande nação. Ela cria o menino, fica com o menino de 5 até 6 anos aproximadamente. E é interessante que é o tempo do desmamo de Hebreia. Irmãos, pode estudar e você vai ver. Que para os judeus, do 0 a 4 anos, é a fase que eles têm de ensinar os filhos tudo sobre a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros escritos por Moisés. Então, do 0 a 4 anos, eles ensinam toda a Torá para aqueles filhos. Então, quando eles crescem, eles já sabem decorados. Então, esse tempo de Moisés ficar na casa de Joquebede
foi o tempo necessário, Mônica, coisa linda, para ele aprender a lei de seus pais. Porque depois a princesa ia tomá-lo. Então, esses 4 a 5 anos, foi necessário Moisés estar ao lado de Joquebede. Para quê? Para ser implantado no coração do menino toda a lei de seus pais. É tanto que quando ele cresce, ele resolve dentro do coração dele, oh glória, a rejeitar o reinado de Faraó, as riquezas de Faraó, para viver pelo seu povo. Por isso que a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, oh glória, ele pode até se desviar, mas esquecer, ele não vai esquecer. Se você ensinou seus filhos a lei do Senhor, e hoje cresceu e não quer saber de Jesus, não se preocupe, porque a semente está no coração, e no tempo determinado ela vai germinar, ela vai crescer e dar fruto. Ela ensina o menino, entrega o menino para a filha de Faraó. Resumindo, para acabar, Deus não é homem para mentir. Já foi falado aqui. É que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. O que Deus falou, ele vai cumprir. Porque ele é Deus. Você está entendendo? Ele vai cumprir porque ele é Deus. Quando eu disse aqui de Jeremias, o que o Senhor estava dizendo para Jeremias? Eu cumpro as minhas promessas porque eu sou fiel à minha palavra. A minha palavra para poder cumpri-la. Deus tem compromisso com a sua palavra. Uma hora ele determinando alguma coisa, não tem como cair por terra. Nenhuma vírgula, nem um tio vai se cumprir. Só que há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Você está entendendo? E o tempo de cantar chega. O tempo de cantar chega. Tu não vai morrer nessa sequidão. Assim diz Deus. O tempo do deserto vai passar. Todo deserto, toda prova tem seu começo e tem seu fim. Você está entendendo? Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar que Ele é fiel para cumprir. Aquele povo já não tinha mais esperança. Mas, oh glória, quando eles ousaram aclamar ao Deus dos pais deles, Deus se levantou dos céus e levantou um menino, oh glória, entre eles, para ser o libertador deles. E aquele povo foi liberto para a glória do Senhor. E o Senhor traz libertação para a tua casa, minha irmã. Vem, uma irmã aqui. Vem aqui, Inácia. Inácia, vem aqui, querida. Vem aqui, Inácia. Vem aqui. Fica de pé, minha irmã. Essa irmã precisa de um abraço. Oh, glória, glória. Ela não veio aqui em vão, não, irmãos. Talvez você está falando, essa palavra não é para mim. Pois é, mas ela tem direção certa. Abraça ela aqui, Inácia. Ela precisa de um abraço. Porque o deserto, o tempo do deserto, está chegando ao fim, assim diz Deus. Está chegando, você não vai morrer nesse deserto sem ver a minha promessa se cumprir na vida da tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tremendo, aleluia. Glória a Jesus. Ousar gerar não é fácil. E o que eu quero dizer aqui para terminar? Precisamos voltar a gerar para o Senhor. Aleluia. A igreja precisa estar de pé. E vou dizer algo aqui, talvez vocês não gostem, eu não estou preocupada. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha sobre a igreja do século XXI. E se tem uma igreja que deixou de gerar, foi essa.
E eu não estou falando aqui de crescimento físico, de geografia física, de gerar Inácia para o Senhor. Verdade. É ou não é, pastores? Antigamente, na época dos pastores aqui de cabelo branco, a igreja não tinha tanta tecnologia, tanto acesso a estudos, né? A livros. Era uma igreja que só tinha não, porque ela é suficiente. Tinha a Bíblia. Só que tem uma coisa, o povo gerava. E mas o que você quer falar? Gerar para o Senhor. Gerar frutos para o reino. A maioria da igreja hoje, nós queremos gerar, mas para nós mesmos. A nossa procura não é mais gerar para que enche o reino de Deus. Sabe aquele ditado que o povo falava? Vamos saquear o inferno e povoar o céu? Não se fala mais isso. Porque a minha preocupação é como eu estou vivendo agora. Como está a minha vida agora? Meu bem-estar. Minha vida financeira. Não estou dizendo aqui que você não deve correr atrás de coisas materiais. Não é isso. Mas a igreja deixou de gerar frutos. Frutos para Deus. E quando nós procuramos fazer alguma coisa, nós queremos frutos para nós. Quer ver uma coisa? Minha filha estava falando algo para mim. Disse que uma pessoa aí, ela foi falar com ele. Ele falou assim, não, é meu trabalho. Pregador. Esse é o meu trabalho. Eu vivo disso. Aí eu falei, peraí. Que fruto é esse? Que é o trabalho. Porque aqueles homens davam a sua vida pelo evangelho. Paulo fazia tenda para não ser pesada aos irmãos. Ele trabalhava e pregava. Dava fruto para o reino. A não ser quando estava preso. Mas quando ele estava solto, ele não era pesado para ninguém. E hoje nós vemos uma igreja do século XXI que quer dar fruto. Mas o fruto é para mim. Eu quero ser pregador. Mas eu quero pregar e ter o meu salário de pregador. Eu quero cantar. Mas eu quero cantar para o céu, mas para o meu bem-estar. Eu quero ganhar para louvar. Quer ver uma coisa? Convida um pregador para pregar e diz para ele que se a senhora não vai dar o álcool, não vai dar uma oferta para ver se vem. Antigamente, os irmãos andavam de pé para ir pregar, não ganhavam um centavo, mas tinha o prazer de dar fruto para o reino. E hoje eu estava conversando com a minha filha e eu disse, que igreja é essa que vai subir e vai chegar lá apresentar o que para o Senhor? Dizer, Senhor, eu preguei em teu nome e o fogo desceu. Desce, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Mas eu quero ver naquele grande dia o que nós vamos apresentar. É cobrar 5 mil, é cobrar 20 mil para pregar e o povo dá. Aí vem dizer, estou trabalhando para Jesus. Tá nada, está trabalhando para você. Nós precisamos acordar, igreja. Precisamos estar atento e dar fruto para o reino de Deus. Eu não estou sendo hipócrita aqui, pastora Carla. Se a pessoa vir pregar aqui, aí mandar a condução, dar gasolina, quiser ofertar, dar uma oferta, não estou sendo, isso é bom honrar os irmãos. Mas dizer que é um trabalho é quem dá mais. Aqui vai dar 200, lá chamou, vai dar 1.000, eu vou lá. Meu Deus. Estou falando do que eu sei, minhas irmãs.
E aí fala que está trabalhando para o Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. E o bolso cheio. Estou fazendo a obra, tá? É tempo da igreja se despertar, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando, pastor Agnaldo. E nós precisamos rever nossos conceitos de o que é ser cristão de verdade. E o que é fazer a obra de verdade. Precisamos acordar. Porque tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. E o que nós vamos apresentar ao Senhor? Irmã, você mudou o tema. Mudei, o Espírito Santo mandou eu mudar. E eu quero fazer uma reflexão. Eu estou preocupada com essa igreja. Falei para minha filha hoje, eu estou muito preocupada. Porque está difícil. Está bem complicado, irmãos. Nós não estamos preparando para ir para o céu. Estamos preparando para ficar aqui. Não estou falando que você não tenha que ter sua casa, ter objetivo, fazer faculdade, nada disso, mas não é nada disso. É rever os seus conceitos. É trabalhar para o reino, sabendo que há uma recompensa, mas em Deus, de Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando você semeia no reino, Deus trabalha por você. Vamos acordar, igreja. Que o Espírito Santo de Deus venha nos mover cada dia mais. Para nós sermos verdadeiramente a igreja que vai ser arrebatada. E que nós não devemos conformar com esse mundo, irmãos. Está tudo muito conformado. Está tudo muito estranho. Hoje eu estava conversando com minha filha, está tudo muito estranho. Eu falei, Jesus está às portas, porque eu não sei se você está sentindo. Eu estou sentindo, está tudo muito esquisito. Está tudo muito estranho. Não está, missionária? Está tudo muito estranho, está tudo muito diferente. Hoje as pessoas deixam Cristo por qualquer coisa. Nega Cristo por qualquer coisa. Que nós viemos rever nossos conceitos. Porque Deus nasce, Ele vai continuar sendo fiel. Independente de nós sermos ou não, Ele vai continuar sendo fiel. Mas é bom que naquele grande dia Ele diz, venha, servo, amado e fiel. Venha fazer parte aqui da morada eterna. Aquela mulher ousou gerar em uma decadência, em um decreto de morte, em uma ocasião que ninguém queria gerar. O que eu quero dizer aqui, seja diferente hoje, faça diferente dos demais, mas todo mundo está fazendo, não faça você igual. Ah, mas todo mundo está indo por esse caminho, não vá por este caminho. A voz do povo não é a voz de Deus, nunca foi. Não vai pelo caminho largo, não, fica no estreito, fica naquilo que aprendeu. Fica naquilo que você aprendeu de primórdios. Fica com aquilo que Deus te falou, que faria na tua vida. E acredite que Ele vai fazer. Mas para a glória dEle, nada é para a glória nossa. Nada é por bem prazer nosso, é tudo para a glória dEle. Para que o nome dEle seja manifestado, glorificado e exaltado através de nós. Deus vai fazer na vida, irmã. Deus vai fazer na tua vida. Mas é para o nome dEle ser glorificado. Porque foi Ele que te prometeu. E Ele tem, aleluia, o dever, a honra e o dever de fazer, porque Ele é fiel. Porque Ele não muda. Então fica com esta palavra. Deus não muda. Passou aproximadamente 450 anos. Desde a saída de Abraão para a terra que Deus prometeu. E até o povo do Egito, a saída foi 430 anos. Morrer aquele povo todo e nascer outro. Mas Deus continuou
sendo fiel, porque ele não mente, ele não é o homem pode nos enganar, com palavras bonitas, com promessas que ele não pode cumprir, mas Deus não nos engana, não brinca com o nosso sentimento. Se ele falou que vai fazer, ele faz, porque ele é Deus. Então fique com esta palavra, igreja. E ela ousou gerar num tempo que ninguém ia querer gerar. E o que ela gerou foi para a glória de Deus. Moisés cresceu, e a gente sabe da história, foi um grande legislador, resgatador do povo de Israel. Até hoje querido pelos judeus, lembrado pelos judeus, aclamado pelos judeus, porque através de Moisés, Deus livrou aquele povo da escravidão. Faz assim com sua mão. Quem sabe que é através de você, ou da tua família, que Deus vai usar a libertar muitos que estão escravizados pelo inimigo. Quem sabe é pela minha vida e pela vida da pastora Carla, que Deus vai libertar muitos que estão escravizados pelo inimigo. Então acredite na promessa. Deus não mudou, Ele é fiel, Ele cumpre promessa, amém? Fique com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar.